A Comissão Eleitoral torna público que no período da apresentação de candidaturas, os senhores Norberto de Castro, Fernando Alves Simões e Artur de Almeida e Silva submeteram as suas candidaturas para eleições dos órgãos sociais da Federação Angolana de Futebol para o quadriênio 2025-2028. Após a análise da conformidade dos documentos apresentados e nos termos que dispõem os artigos 17 e 25 do Regulamento Eleitoral, a Comissão Eleitoral, em conferência no dia 2 de outubro de 2024, deliberou o seguinte: rejeitar a candidatura de Norberto José de Castro por não ter feito prova da renúncia de cargo de dirigente de clube desportivo e escola Norberto de Castro, conforme estabelece o número 2 do artigo 19 do Regulamento Eleitoral e a linha A do regulamento do artigo 26 do Estatuto da Federação Angolana de Futebol. Admitir as candidaturas de Fernando Alves Simões e de Artur de Almeida e Silva sob condição: o suprimento das irregularidades pela lista encabeçada por Fernando Alves Simões, apresentando-se para o efeito a linha A, declaração para a prática ou de prática desportiva de todos os órgãos sociais. A linha B, declaração de honra de Fernando Alves Simões. A linha C, declaração de aceitação de Fernando Antônio, José Macaia e Manuel Inglês Quinto. E a linha D, fotocópia colorida do bilhete de identidade de Francisco da Silva. O suprimento das irregularidades pela lista encabeçada por Artur de Almeida e Silva, apresentando-se para o efeito a linha A, declaração de prática desportiva de José Faria, Eugênio Marcolini, Inácio Cândido e Emília André. E a linha B, fotocópias coloridas dos bilhetes de identidade de Jorge Pereira, Paulo Ringote, Jonas Cabral e Gienda Francisco, para efeitos de reclamações e suprimento das irregularidades, observar-se-á o prazo definido no calendário eleitoral nos termos do número 2 do artigo 29 do Regulamento Eleitoral. É tudo o que interessava divulgar. Distintos órgãos de comunicação social, nossa posição, naturalmente, não é de estranhar. A comunicação social e os agentes de desportos têm estado a acompanhar a pouca vergonha que tem sido o processo eleitoral na Federação Angolana de Futebol, que não é de hoje, desde 2020. Aliás, nada mais nos estranha. Estranharíamos se de facto a candidatura fosse aceita. Porque nós sabemos o que é que se passa. Há uma tendência clara de rejeitar. E é estranho o que foi evocado pela Comissão Eleitoral. Com certeza, dados anos de experiência, o conhecimento científico, acadêmico que temos nesse sentido, não nos permite cometer erros desta natureza. Não é o primeiro processo. O processo de 2016 que permitiu a candidatura de Artur Almeida e Silva foi cuidado por nós e a Comissão Eleitoral nunca habilitou. Estranho é que, se notarmos, nunca houve problemas nos processos eleitorais no futebol. Os problemas só começaram a surgir a partir da altura em que houve este mandato. As rejeições da candidatura. É a segunda rejeição de candidatura de Norberto Castro, sem fundamento nenhum. Não há qualquer impedimento para Norberto Castro. E de modo simples.
Qual foi a razão invocada? Norberto de Castro não apresentou a renúncia de presidente do Clube Desportivo Norberto de Castro. Francamente, meus senhores, ou é ignorância, não acredito que seja ignorância, total má fé, desconhecimento profundo da legislação desportiva, incompetência absoluta de quem proferiu isso, e nada mais nos resta senão nós agirmos em conformidade com a lei. E Agir naturalmente. em conformidade com a lei e recorrer a essa decisão? Sem dúvida, mas não vamos esperar 4 anos conforme ocorreu no processo eleitoral de 2020, não é? A maniatarem todo o processo, impedindo a candidatura justa, correta, cumprindo com a legislação desportiva. Vê que a Comissão Eleitoral não teve nenhum fundamento, senão a alegar que Norberto José de Castro não apresentou renúncia. Mas apresentar renúncia de quê? Sobre o quê? Para alguém apresentar renúncia é necessário que ele esteja vinculado, ligado, tenha sido eleito para uma associação desportiva. E a pergunta é, a Comissão Eleitoral tem certeza que Norberto de Castro foi eleito no processo de renovação de mandatos como presidente do Clube Desportivo Norberto de Castro? Pode responder essa questão? Eu não. Pergunte à Comissão Eleitoral, porque foi a Comissão Eleitoral quem produziu essa decisão. A decisão que eu não vou usar o termo que gostaria de usar, por respeito à sociedade, por respeito aos agentes de futebol. Mas, meus senhores, é a altura de alguém com autoridade por um basta. É a altura de alguém agir e mostrar como deve ser feito. O país não é uma anarquia. Nós não estamos numa república das bananas. Ninguém pode fazer do país uma república das bananas. Semana atrás. Mas eu vou formular a pergunta. O Norberto de Castro foi eleito como presidente do seu clube? Eu até acrescentaria, Norberto de Castro é presidente do clube Norberto de Castro ou não? Mas eu vou responder esta pergunta com base em quê? Primeira questão. Com base no que foi preferido pela Comissão. Quem preferiu assume aquilo que disse. O que podemos dizer é o seguinte, e é preciso nós compreendermos. Primeiro, há um processo de renovação de mandatos que decorre da lei. E a lei torna claro quem deve ser eleito e quem não deve ser eleito. Eu há pouco tempo perguntei, como é que a Comissão Eleitoral soube que Norberto de Castro candidatou-se e foi eleito para o processo de renovação de mandatos de 2024 a 2028. Meus senhores, os documentos são públicos e claros nesse país. Os documentos são públicos. O processo de renovação de mandato obedece à apresentação de uma lista, obedece à entrega de documentação, obedece à realização do processo. E depois é necessário que o órgão provincial ou ministerial sancione recebendo isto. Meus senhores, não podemos brincar com coisas sérias. O futebol é algo muito sério. Não podemos fazer um Estado democrático de direito. Semana atrás. Continuamos a ficar sem saber se o Norberto de Castro é presidente ou não. do Norberto de Castro não. Eu não vou responder esta questão, meus senhores. Os senhores sabem muito bem. Os senhores percebem a legislação desportiva, o processo de renovação. Já em 2016, o senhor Norberto de Castro concorreu na lista onde o senhor Artur Almeida Silva fazia parte. Okay? Em 2020, o senhor Norberto de Castro concorreu. Como é que seria possível o senhor Norberto de Castro ser eleito na escola ou no complexo desportivo escolar de Norberto de Castro e ser candidato às eleições da Federação Rural de Futebol? Isto revela algo e eu estou a conter-me para não usar as expressões por respeito ao futebol angolano. Senhor Adão, Norberto de Castro Claro. Das comissões eleitorais, com instruções, com ordens claras, para impedir a candidatura de Norberto de Castro. E esta decisão foi a pior, nem tenho expressão para fazer referência, não é? Eu não vou usar as expressões que temos, por respeito, porque
Porque, francamente, rejeitar a candidatura de Norberto de Castro, porque Norberto de Castro não apresentou renúncia, volto a perguntar, como é que a Comissão Eleitoral soube que Norberto de Castro é membro, faz parte de uma lista, meus senhores? É tudo por enquanto e muito obrigado pela atenção. Portanto, nós estamos satisfeitos pelo facto de a nossa lista ter sido admitida, apesar de termos que fazer algum suplemento, mas é um passo e acreditamos que vamos fazê-lo em tempo oportuno. Portanto, estamos preparados para que, na verdade, com esta aceitação, podemos então concorrer para esta transição de forma tranquila. E com a feira de uma das listas, a concorrência fica entre todas. Não sei se posso já, Vinícius, dizer que a outra lista, porque ele ainda tem hipótese de recorrer, não é? Se calhar no recurso pode ser que eles consigam suprir, digamos, o documento que foi invocado pela Comissão Eleitoral. Daí que não posso vaticinar que a corrida seja apenas para os dois candidatos, no caso. Este é um dos passos importantes para a corrida à Operação Lama de Chapecó. Ainda há muitos passos pela frente. Em princípio, sim. Agora vamos nos preparar. A campanha, como foi dito, em princípio deve começar no dia 18 e nesse período os candidatos vão ter de se preparar para então, no dia D, conseguirem vencer o eleitorado. A população votante nesta altura está toda definida? Sim, em princípio a população está definida e ainda temos um ar de trabalho pela frente para que consigamos, a seu tempo, convencer os eventuais indecisos.